Espaço Aberto, seu canal direto, sem interferência. E como toda terça-feira, está começando mais uma edição do Espaço Aberto. Hoje não seria diferente, são 8 horas e 5 minutos e estamos aqui no estúdio da Tom Social com o Alexandre Mota, da InRise Consultoria. Hoje um bate-papo muito descontraído, você participa tirando sua dúvida, lembrando que o programa é interativo. Você participa pelo Facebook, também pelo Link TV com bate-papo. Fique à vontade para mandar a sua sugestão. Seja bem-vindo ao estúdio da Tom Social, Alexandre. Obrigado, Marcelo. Agradecer aí o convite da Rádio Tom Social, né, para falar um pouquinho aí de marketing jurídico hoje aí para os advogados. Muito bem, vamos começar. Vamos explicar para o ouvinte primeiro o que é marketing jurídico, Alexandre. Perfeito. O marketing jurídico é a ação aí, vamos dizer, de como tocar ações de marketing, ações efetivas de comunicação com o mercado dentro do código de ética. Ou seja, o advogado tem o seu código de ética, tem o seu provimento 94, que impede, né, vamos dizer assim, muitas ações, aquela mercantilização da profissão. Então, o marketing jurídico dita como deve ser feito o marketing, né, a comunicação com o mercado perante essas leis, perante esse código de ética do advogado. Entendi. E qual seria esse código de ética? Existe o código de ética e existe o provimento 94. Né? Então, ambos ditam as regras aí do que o advogado pode ou não pode fazer. Né? Assim, falando muito a grosso modo, eles falam muito sobre a mercantilização da profissão. Eles têm medo de que o advogado se exponha ao ponto de ficar mercantil a profissão, né? Então eles gostam de reservar aquela imagem até que romântica do advogado, né, vamos dizer, dos anos 30, dos anos 40, né? Tem muita gente inclusive que briga aí, né, pela ampliação do código de ética, ampliação das ações possíveis para o advogado, né? Então, mas hoje a gente tem o código de ética, o provimento 94 de 2000, que ditam essas regras para o advogado. E a exposição é que é diferente? Seria isso, de acordo com esse código? Isso, na verdade ele tem vários itens que ele não pode fazer, né? Então ele não pode, por exemplo, vou citar alguns exemplos, não são todos, claro. Mas ele não pode, por exemplo, panfletar. Né? Ele não pode ir pagar aquele rapaz para panfletar, colocar o nome dele na rua, porque o código de ética e provimento entendem, a própria OAB entendem que ele está mercantilizando a profissão, ele está, em português mais claro, chutando para tudo quanto é lado. Popularizando demais, exato. Acho que há muito tempo atrás, talvez uma década, talvez mais, eu não tenho certeza, mas a odontologia também não podia fazer isso, não é verdade? Eles têm o próprio código deles, né, que talvez seja um pouquinho mais aberto do que dos advogados, mas também sugere aí que o médico, o dentista, enfim, esse tipo de profissional também não possa fazer qualquer tipo de ação, né? Mas o advogado hoje ele está bem travado, vamos dizer assim, em termos de ferramentas que ele pode atuar dentro do marketing jurídico. Eu diria que para você hoje existem 50 ferramentas no máximo que ele pode atuar dentro do marketing, e você sabe que um marketing normal tem milhões de ferramentas. Sim. Né? Entendi. Vamos falar disso no decorrer do programa, Alexandre. Perfeito. Vamos começar falando de você, da empresa, da InRise. Conta pra gente. Perfeito, então deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Né? Todo mundo pensa que eu sou advogado, eu não sou. Não é advogado? Não sou advogado. Olha só. Minha formação é marketing e eu fui contratado muito tempo atrás para crescer um escritório. Né? Você formou onde? Minha formação é na SPM, né? Aliás, eu me formei na FAAP e fiz pós-graduação na SPM. E fui contratado por esse escritório para crescer, né? Quando eu entrei no escritório tinha 9 pessoas, comecei a entender o que é código de ética, comecei a entender o que fazer dentro do escritório e comecei a implementar ações, né? Ações, vamos dizer, dentro do código, mas pesadas. Eu queria crescer o escritório. Aproximadamente 3 anos depois, passamos de 9 para 60 pessoas, mais que quadruplicamos o faturamento. Quanto tempo? Em 3 anos. Olha só, que crescimento rápido, hein? Pois é. Justamente porque o escritório que eu trabalhei, isso faz bastante tempo, ele foi um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros a entender que o marketing fazia parte de um escritório de advocacia. Então o sócio, ele tinha essa visão, ele entendia que, bom,
não podemos prospectar, mas podemos fazer uma série de itens para levar informação para o mercado percebendo esse tipo de informação, ele retorna para a gente, né? E é isso basicamente que a gente fez. Não é diferente do marketing normal de corporações, que é cuidar da imagem do seu produto, do seu serviço, no caso. Exato. Então, a gente fez muitas ações de levar a informação para o mercado e isso acabou retornando. Então, quer dizer, 3 anos depois, de 9 para 60 pessoas, foi o primeiro boom, né? Primeiro sinal indicativo de que estava bom o caminho, né? Tava certinho. E aí eu percebi uma coisa, pelos parceiros, pelos colegas do próprio sócio, começaram a me pedir, me faz um trabalho extra, me faz um planejamento, eu vi que você conseguiu evoluir o escritório, e começaram a me pedir jobs à parte, vamos dizer assim. Eu comecei a perceber que no mercado existe pouquíssimos profissionais para falar de marketing jurídico. E hoje ainda existem pouquíssimos. Se você fizer uma pesquisa no professor Google, né? Sabe tudo, né? Não sabe tudo, você vai ver que existem 5, 6 no máximo profissionais de marketing jurídico focado. Então o que eu fiz? Saí do escritório para montar minha própria empresa. Montei em Rise, começamos as atividades aí em 2002, estamos até hoje aí levando para o escritório pequeno e o médio, não, porque não o grande, né? O grande já tem o seu departamento de comunicação. Estou levando para o pequeno e para o médio a maneira de implementar o departamento de comunicação da maneira correta. Independente do tamanho desse cliente, desse escritório. Inclusive isso é um ponto que eu sempre comento nas palestras, de que você pode ser pequeno, você pode ter 2 pessoas no seu escritório, mas mesmo assim você deveria implementar um marketing jurídico eficaz, se a sua meta for efetivamente crescer, né? Então você deveria estar falando já de marketing jurídico, independente do tamanho. Então a InRise está atuando desde 2002, fazendo consultoria em pequenos, médios e grandes escritórios e inserindo nessas células, nesses escritórios, essa consciência, essa metodologia própria. E na verdade criando o seu próprio departamento, né? O departamento de comunicação, a gente começa sempre com uma pessoa, às vezes até um estagiário de comunicação, mas a gente começa, vamos dizer, aquele embrião daquele departamento que no futuro próximo, a gente espera, vai se tornar um departamento aí de 5, 10 pessoas até. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei nesse escritório que eu comentei, de um grupo de 60 pessoas, 9 eram um departamento de comunicação. Você vê a importância que o sócio dava. Legal. Né? Então eu comecei, depois entrou o segundo DAC, eles chamam de DAC, Departamento de Atendimento ao Cliente. Entrou o segundo DAC, o terceiro, né? E eles continuam hoje até com uma estrutura ainda de DACs, né? A gente pode falar. Justamente para fazer essa comunicação, para conversar com o mercado, para conhecer clientes novos, para fazer uma estruturação apropriada para o escritório. Entendo. E quais são os pontos implementados nesses escritórios? Tá. Então, qual que seria a nossa metodologia, vamos dizer assim? Eu vou ao escritório, eu analiso os sócios, eu analiso os funcionários, eu faço aquela análise que todo marketing deveria ter. Histórico da empresa, Exato, né? Histórico, estruturação, atuação interna, atuação externa, posicionamento de mercado, ponto forte, ponto fraco, quais são os objetivos. Analiso tudo isso e vou criar um plano com 3 etapas bem delineadas. A primeira etapa, estruturação, onde a gente fala sobre arrumar a casa, criar a imagem corporativa do escritório, ou seja, site, folder, newsletter, tudo que o mercado vai perceber desse escritório. Segunda etapa, prospecção ética. Então a gente não tem milhões de caminhos, mas a gente tem alguns caminhos que, traçados da maneira correta, a gente traz um resultado interessante. E a terceira etapa eu chamo de potencialização. A gente acaba de arrumar a casa e projeta algumas ferramentas para melhorar o desempenho e a visualização do escritório no mercado, como por exemplo uma assessoria de imprensa, entendeu? Então o plano que eu crio segue essas 3 etapas: arrumar a casa, conhecer novos clientes e projetar o nome do mercado, o nome do escritório no mercado. Crio esse plano, implementamos uma pessoa dentro do escritório, um estagiário, um assistente, um analista, e essa pessoa, depois que é aprovado o plano, recebe tarefas semanais. Tá? Então durante, 8 meses que eu atuo dentro do escritório, eu vou implementando o plano de ação através de tarefas semanais.
E vou coordenando, na verdade. Eu sou aquele cara que manda as tarefas, que coordena, que ensina essa pessoa de marketing, que dá bronca, que puxa a orelha e tal. E organiza tudo. Organizo tudo, até o plano estar implementado, rotinas de marketing, rotinas de artigo, enfim, todas as rotinas pertinentes a um marketing jurídico estão implementadas e rodando a contento. Entendo. E qual é o diferencial da InRise, Alexandre? Olha, eu diria, na verdade, que existem alguns diferenciais. Né? Conta pra gente. Um deles seria essa própria experiência de ter trabalhado no escritório, ter feito essa movimentação, esse crescimento. Então, na verdade, eu sei o que é uma rotina de advogado. Eu sei o que é implementar um marketing com advogados lá com aquela correria típica de advogado, né? Você cobrar, por exemplo, um artigo, uma exposição numa palestra, sendo que o cara está cheio de prazo. Cheio de papel na mesa, cheio de documento, Exato, é muito difícil, né? É a mesma coisa, eu sempre falo nas palestras isso, é a mesma coisa que o advogado numa agência de publicidade. São mundos completamente diferentes. Então, essa expertise de saber como fazer, de entrar com o marketing de pouquinho em pouquinho numa rotina jurídica, é um diferencial. Outro diferencial é o que eu comentei, de nós podermos implementar em escritórios pequenos e médios, né? Nós temos valores compatíveis hoje com o mercado pequeno, compatível com o mercado médio. Então não é que a pessoa fala assim, não vamos poder implementar nunca o marketing. Não temos verba para isso. Não temos verba para isso, o pessoal geralmente fala isso mesmo. E tem, porque o meu preço é focado no escritório pequeno. Sim. Lógico, vai existir um gasto? Vai, mas pequeno e adaptado ao mercado hoje. Basta conhecer, né, tudo que pode ser feito para melhoria, né, e o que virá a seguir, né, o crescimento. Exato. Se você imaginar uma coisa, imaginar que a gente vai implementar um departamento hoje, para daqui um ano, essa é uma média, tá? Daqui um ano você começar a ter resultados efetivos, ou seja, clientes ganhos, né? Benefícios financeiros para o escritório, você está pagando hoje para estruturar em um ano, receber aqueles valores de volta, e o que é melhor, você está estruturado para o resto da vida, né? Esse ganho vai ser contínuo, porque você está prospectando, você está conversando com o mercado, né? Agora em rotinas Sim. colocadas, né? Então esse também é um outro diferencial. E a própria metodologia. Eu acredito que desses 5, 6 profissionais que eu comentei com você que existem no Brasil, muitos são focados só em palestras, muitos são focados em criar um planejamento, mas não operacionalizar. Nós não, a gente cria o planejamento, operacionaliza, né, através de uma pessoa, e eu sou realmente aquele cara que vai cuidar para que a qualidade do planejamento saia a contento. Coordenando tudo, né? Cada um na sua função. Então, para falar a verdade, eu acho que a InRise é a única que tem essa metodologia. Entendeu? De implementar, acompanhar, ter. Você na verdade, se você é o escritório e contratou a InRise, você tem um gerente de comunicação com experiência larga aí de vários anos, só que terceirizado, né? Por um custo pequeno. Então isso também funcionário a mais dentro da empresa, só que Exato. Não exatamente funcionário, com essa especificidade na função. Mas é aquele chato que vai cobrar para que o marketing saia contente, que aquele objetivo que foi passado na primeira reunião seja atingido, né? Então esse também é um benefício, né? Esse é um diferencial também, a metodologia que a gente implementa. Bacana. Muito legal. A gente estava entrevistando hoje aqui no Espaço Aberto o Alexandre Mota. Ele veio da InRise Consultoria falar sobre marketing jurídico. Agora a gente vai ouvir uma música. Ele gosta muito da década de 80. O programa vai ser sobre essa década. A seguir a gente ouve RPM com Alvorada Voraz. Lembrando que você participa, fique à vontade para mandar a sua pergunta. Espaço Aberto, seu canal direto, sem interferência. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E estamos de volta nesta terça-feira com o Espaço Aberto aqui pela Tom Social. Hoje recebendo o Alexandre Mota da InRise Consultoria. Estamos falando sobre marketing jurídico. E para você que perdeu o primeiro bloco, pode participar da programação pelo MSN, ouvinte@tomsocial.com.br e também pelo Facebook. Nesse intervalo, uma ouvinte, a Kátia aqui de São Paulo, Kátia Muniz, perguntou, ela se desculpa, disse que perdeu o comecinho do programa, e ela está perguntando, gostaria de entender melhor o que seria o marketing jurídico, o que faz, como atua no mercado. Vamos dar uma repescagem para ela? Vamos sim. Então, Carla, só para você
Kátia, o marketing jurídico são, vamos dizer, o conjunto das ações aí que a gente pode fazer, né, que são permitidas pelo Código de Ética, pelo Provimento 94, que transforma, que evolui o escritório, ou seja, fazer o marketing ser conhecido, né, perante o mercado, evoluir aí em eventos, em palestras, em artigos, ou seja, ferramentas que possam transformar o nome do seu escritório conhecido e, logicamente, a gente sabe que existe uma prospecção, um conhecimento pelo mercado que acaba retornando aí para o escritório em formato de novos clientes. Através dessa visibilidade gerada, não é isso? Exato. Então a ideia é estruturar, que nem a gente cria no plano, a gente estrutura, a gente arruma a casa, cria essa visualização correta perante o mercado, faz uma série de ações, que nem eu comentei agora há pouco, palestras, artigos, né? Cria uma série de ações para ser visualizado da maneira correta, e aí isso acaba se revertendo em clientela, em pessoas que querem conhecer mais o trabalho. Então vamos dizer que essas 50 ferramentas do marketing jurídico é o próprio marketing jurídico, né? É o marketing jurídico, então faz a implementação dessas ferramentas da maneira ética, da maneira que condiz com o Provimento 94. Espero que eu ia dizer agora, espero que tenha explicado para Kátia o que seria o marketing jurídico. Perfeito. E, Alexandre, continuando, metodologia a gente expôs no comecinho, vamos falar da divisão de RH, como é que funciona esse direcionamento? Ok, então a Rise Consultoria ela tem também uma divisão de recrutamento e seleção para escritórios de advocacia, que a gente chama de Rise RH. Tá? Então o que acontece? Na verdade, eu vou contar a história de como surgiu a Rise RH. Como a gente coloca, que nem eu falei no primeiro bloco, os estagiários, ou o assistente, ou o analista dentro dos escritórios para tocar as ações que eu recomendo, para tirar das costas do advogado, do escritório, essa incumbência de buscar um profissional, nós começamos a fazer isso. Então nós buscamos um estagiário, daqui a pouco o escritório começou a perceber que a qualidade desse cara que a gente colocou, a análise que a gente fez antes de fazer a seleção, foi muito boa, esse cara ficou, esse cara vestiu a camisa. Então ele começou, você não coloca aqui um administrador, você não coloca um advogado, você não coloca um estagiário de direito, e a demanda por essas vagas, né, começou a surgir, sem a gente criar um departamento próprio. E aí eu comentei... Né? Vocês terceirizam funcionários para essas empresas? Isso, a gente faz a captação. Então, vamos dizer que o escritório chegou para a gente e falou assim, preciso colocar um administrador aqui dentro. Eu posso pagar tanto, as condições são essas, o horário é esse, eu prefiro homem. Ele passou um briefing. Sim. A Débora, que coordena esse departamento, ela tem mais de 100 fontes de captação de currículo e começa a divulgar essa vaga. Começa, obviamente, a chover currículo lá no e-mail dela, ela começa uma triagem desses e-mails, chama para entrevistas pessoais, faz entrevistas, tanto a conversa pessoal quanto testes escritos, né, testes teóricos. A gente tem também uma avaliação psicológica, ou seja, justamente para que aqueles 5 daqueles 500 currículos que tenham chegado no escritório sejam as pessoas indicadas. E aí, por final, a gente faz uma dinâmica dentro do escritório para a pessoa, o sócio mesmo, escolher a pessoa definitiva, entendeu? Então, na verdade, aconteceu da própria demanda do mercado. Os sócios começaram a gostar da pessoa do marketing e começaram a pedir outras vagas. E aí a gente criou, pela demanda, a Débora se afastou do marketing jurídico e foi cuidar de RH. De RH, só do recrutamento e seleção. E hoje ela toca só esse departamento. Eu toco o marketing jurídico e ela toca o recrutamento e seleção, que acabou tomando uma vida própria. Entendeu? Isso nasceu inesperadamente. Não era plano, né? Mas a própria demanda do mercado, por ver a qualidade dos profissionais que a gente colocava, começou a exigir que a gente também colocasse advogado e tal. Então hoje ela toca um departamento isolado do meu. Então existe a InRise, marketing jurídico, né, consultoria em marketing jurídico, e a InRise RH. Entendo. A Kátia continua conosco aqui no MSN. Ela pergunta sobre as ferramentas que você citou, exemplificar algumas delas, quais são, e se esse tipo de consultoria chega a ser uma espécie de trabalho de headhunter. Acho que sim, essa parte do RH, sim. RH.
Então, quer dizer, às vezes você precisa de um profissional X, né? Então você vai fazer um trabalho de headhunter, sim, né? Um trabalho de que bem pincelado, a gente fala, bem para encontrar o precioso cara, profissional. Exato, entendeu? A ideia é colocar, apesar da gente dar 6 meses aí de recolocação, ou seja, se a pessoa entrou, ficou 1, 2 meses e saiu, a pessoa contratante tem direito a uma reposição, tem 6 meses de garantia dentro daquela vaga contratada. Mesmo assim, o índice é pouquíssimo, porque é tão pincelado de desistência, é tão cuidada essa vaga que o índice de desistência é muito baixo, entendeu? Ele é escolhido mesmo a dedo porque ele serve para aquela colocação. Exato, entendeu? Então, currículos, hoje ela tem um banco de currículos ali gigantesco, entendeu? Mas, respondendo a pergunta das ferramentas, né, que ela comentou, eu posso exemplificar, ela pediu para eu exemplificar alguma ferramenta, né? Isso. Eu acho que a gente poderia falar sobre talvez uma das principais ferramentas de prospecção do advogado hoje, que são as palestras, tá? Então, palestra, para esta pessoa de marketing que está dentro do escritório, como que eu iria coordenar? O que eu iria passar para ela aprender? A fazer o pré-palestra, ou seja, aonde colocar o advogado que tenha, né, que encare aquele cara prospectivo, que conheça aquele cara prospectivo, aonde colocar esse cara, é o pré-palestra. A palestra em si, nivelada com o que o mercado está esperando daquele advogado, e o pós-palestra, né? O advogado, ele é ganho, aliás, o mercado é ganho pelo pós-palestra e não pela palestra, né? Então, entrar em contato, sei lá, com aquelas 50, 100 pessoas que viram o advogado, e aí sim, criar metodologias para marcar reunião com esse pessoal, né, materiais complementares, enfim, uma série de truquezinhos aí que a gente cria no dia a dia. Entendi. Bom, vamos falar agora sobre aquela divisão, a organização administrativa de escritórios. Isso. Então, o que acontece? Também como uma demanda de mercado, né, alguns escritórios que a gente só falava marketing, chegou para a gente falar assim, olha, eu gostei muito do trabalho de vocês, mas gostaria que vocês atuassem aqui no meu financeiro, no meu administrativo, né? Vem trabalhar totalmente. Exato, assim. Então gostaram do enfoque que a gente deu, do cuidado que a gente teve. Da metodologia em si. Exato, então pediram para a gente abranger para outras áreas. E eu acho que cada um deve seguir a sua área que é forte. A minha área que é forte é o marketing, a área que é forte da Débora é o recrutamento. O que a gente fez? Para poder atender esse advogado, para poder atender esse escritório, fixamos várias parcerias com contadores, com administradores, que possam atender aquele cara com uma metodologia talvez até similar à nossa e com a qualidade que a gente também coloca dentro do escritório. Então hoje, essas outras áreas, financeira, administrativa, não é feita diretamente pela Inrise, mas a Inrise pode atender o escritório. Entrar no escritório, eu cuido do marketing, o parceiro cuida do financeiro, o outro, e a gente remodela o escritório conforme o objetivo que ele passar. Tá? Mais ou menos isso. Entendi. São parcerias, né, principalmente aqui em São Paulo. Existem algumas outras parcerias também no interior. Mas a gente vai muito no foco de qualidade desse parceiro. Não adianta a gente apresentar um parceiro aí que não tenha aquela qualidade, que vai acabar prejudicando inclusive o nome da Inrise, não é verdade? Sim, tem que zelar sobretudo pela imagem. Exato. Já que é marketing, né? Exato, falou tudo. Alexandre, mudando um pouco de assunto, assim, eu dei uma vasculhada no site da Inrise. Gostaria que você comentasse sobre a zona de conforto dos advogados, num dos artigos que você mencionou. Né? Perfeito. Então esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi, que teve muita repercussão aí no mercado, justamente porque eu dei um puxão de orelha no advogado, né? Eu falei para ele acordar, para ele sair da zona de conforto, porque era sempre aquela coisa, né? O meu concorrente ele é sortudo, o meu concorrente ele está conseguindo ganhar mercado, poxa, mas sei lá, alguém indicou. Nunca era pelo benefício do próprio concorrente que levantou e fez a ação, né? Notou a necessidade, né? Deu valor para esse marketing jurídico e aplicou, né, os conceitos. E começou a evoluir. Então, o advogado tem essa mania de falar que todo mundo é sortudo, menos ele. Menos ele. Mas não é. Eu vejo que ele deixa de levantar e fazer a coisa acontecer.
né? Então nesse artigo, que está disponível também no site para quem quiser ler na íntegra, eu falo de algumas coisas como custo, né? Que hoje existem fornecedores para qualquer tipo de escritório, porque tem gente que levanta a bandeira do custo. Não vou implementar as ações porque custam caro. Não tenho dinheiro para isso, não tenho verba, né? Exato. Não é bem assim. Que custa, né? A gente sabe que nada é de graça. Mas qualquer fornecedor hoje pode ser obtido com um custo adequado para um escritório pequeno, né? Então eu falo da bandeira do custo, eu falo da bandeira do tempo. Tem muito advogado que fala que não tem tempo para implementar nada. Só que se você analisar direitinho, esse cara faz 2 horas de almoço, esse cara entra às 11 horas da manhã e sai às 4, né? Então ele não quer efetivamente fazer a coisa rodar e fica reclamando que o mercado não tá competitivo, o outro teve a sorte de ganhar. Então eu dei uma boa puxada de orelha neles. Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida. Simplesmente para deixar registrado que, eu falei o que você deveria fazer, né? Agora, se você não faz, já é outro problema. É aquela coisa de você vai no médico, o médico fala assim, você tem que tomar 10 remédios para melhorar. Aí você não toma nenhum e depois reclama, ainda tô doente. Lá, exatamente. Né? E fala, ainda tô doente, poxa, não sei o que lá. Isso é complicado, né? Com isso certeza. Acaba caindo numa esfera mais parece criança, né? A nossa ouvinte Kátia, ela ainda completa aqui se os projetos são feitos apenas em company. Não, na verdade, como é que a gente tem algumas modalidades de atuação. Quando é para São Paulo, existem a atuação eu indo no escritório, né? Ou seja, toda semana eu estou dentro do escritório. Existe a possibilidade da pessoa de comunicação, os sócios virem até a minha sede semanalmente, isso é uma outra modalidade, com um valor diferenciado também. Ou funcionários deles para se remodelar, seria isso? Exato. Então, ou eu vou, analiso Sim. tudo, ou as pessoas vêm até a minha sede e eu analiso tudo. Mas a diferença de deslocamento. E para escritórios que não, porque a gente atende o Brasil todo, para escritórios que não estão em São Paulo, a gente tem o que eu chamo de consultoria virtual, né? Que bacana. Tudo é feito por e-mail, então eu tenho questionário de sócios, tenho questionário de funcionários, é feito por e-mail, o trabalho é praticamente o mesmo, né? Mas como não dá para eu me deslocar semanalmente para outro estado, a gente faz essa consultoria, que também tem um valor mais acessível, né? Então eu tenho 3 tipos de modalidade. Então não é que é sempre em company, dá para ser feito em qualquer local do Brasil. Já tive clientes de Manaus até, legal, entendeu? E é um cara que tem uma visão, tá longe, parece que, né, a gente tem aquela visão de que, né, quanto mais longe, mais estruturado. Mentira. Tem gente muito estruturada, tem gente muito bem, inclusive em termos de estruturação e prospecção, que estão longe. Que mesmo tem a visão, longe do centro comercial do país. Assim. Exato, mas tem a visão, implementaram e hoje estão numa estrutura muito mais adequada do que alguns anos atrás. Que legal. Alexandre, queria comentar um outro artigo também, achei bacana, o marketing jurídico e a evolução da advocacia. Isso. Como você colocaria isso? Na verdade, o que acontece, né? Eu vejo essa evolução da advocacia muito forte, né? Principalmente nos últimos anos. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que sempre me perguntam. Se a estrutura física do escritório conta como marketing. Que conta, tá? Só que se você me perguntasse isso, sei lá, 10 anos atrás... Até se o cafezinho tá quente, conta, na verdade, né? Exato. Mas se você me perguntasse isso 10 anos atrás, eu ia falar assim, conta muito, você tem que estar numa sede estruturadíssima, com quadro, com televisão... Um super endereço. Super endereço e tal. Hoje mudou um pouco o mercado em si. Hoje, mais o advogado visita a empresa do que a empresário está no escritório de advocacia. Então, ainda tem a sua relevância. Você precisa ter um escritório bem organizado e tal, mas não tem mais aquela relevância de 5 anos atrás. E muito se faz pela internet também, né? Como você mesmo disse que oferece esse treinamento, essa consultoria para gente de Manaus, por exemplo. Exato. Então, o que acontece? A advocacia evoluiu, né? Vamos falar desses 10 anos para cá. 10 anos atrás, escritórios com site eram poucos, escritórios com e-mails representativos, quando eu falo e-mail representativo, é o @, o nome do escritório, né? Eram poucos.
Então a coisa foi evoluindo, foi tomando um volume, vamos dizer, empresarial mesmo, né? Hoje, por exemplo, se você é um escritório que quer estar estruturado e trabalha com o seu @hotmail, você está desestruturado, né? O mercado vai te perceber como desestruturado. Você tem que ter o nome do escritório, né? Então o mercado, além de evoluir, ficou mais chato, ficou mais exigente para o advogado. Então, por consequência, o advogado teve que se moldando, teve que ficar cada vez mais empresarial, cada vez mais estruturado. Entendi. Alexandre, tem alguma história curiosa de algum cliente, algum case de sucesso ou engraçado, alguma coisa na trajetória da Inrise que você gostaria de contar? Olha, engraçado, eu acho que tem um caso que eu sempre comento, porque a gente estrutura também, dentro desse planejamento, a gente estrutura um manual de atendimento telefônico, ou seja, a recepcionista, que às vezes é inclusive a própria pessoa de marketing, ela faz o atendimento telefônico, né? Então ela deve fazer o atendimento da maneira correta, adequada. Só que, e esse caso é um caso real, o que aconteceu? Esse rapaz, né, esse escritório, esse sócio, estava namorando um cliente, aí, um empresário. E ficou lá quase um ano namorando o cara, e chamava, e marcava reunião, e mandava proposta e tal. E o cara super exigente, super rígido, vamos dizer assim. Quando ele conseguiu fechar o contrato, virou cliente dele, a primeira vez que esse cara ligou para o escritório, o sócio que não tinha treinado a recepcionista, o empresário ligou, a recepcionista falou assim: ele está no banheiro. Já estragou toda aquela imagem que ele queria passar. Além dela ter falado isso, ela ainda completou assim: e levou o jornal, então vai demorar. Ou seja, o cara ficou possesso, o cara não queria falar imediatamente, porque tudo aquilo lá que o cara projetou como imagem foi destruído numa simples reação espontânea por falta de treinamento. Se ele tivesse chegado para a recepcionista e falar assim: olha, a frase de atendimento oficial do escritório é essa, se acontecer a situação assim que eu esteja no banheiro, você vai falar exatamente isso. Ele desse linhas de raciocínio para ela. Ela não teve, ela fez na ingenuidade, na verdade, mas ela estragou uma relação que estava começando naquele momento, né? A pessoa, o empresário pode não ter não chegou acabado não a chegou... relação, mas que pegou mal, deu uma abalada nesse início, né? Esse relacionamento, exato. Né? Então, essa é uma história que eu sempre conto nas palestras, sempre gosto de ressaltar a importância disso, porque às vezes a falta de um detalhezinho, e vamos levar em consideração treinar essa pessoa, falar o que ela tem que proferir ao telefone, não custa nada para ninguém, né? Então, quer dizer, é uma coisa que simplesmente o advogado não tem a vontade de fazer, né? Então esse é um caso aí que eu gosto sempre de bater nessa tecla. Entendi. Tem uma continuação da participação. A ouvinte Kátia aqui, ela disse que já trabalhou um tempo com consultoria. Ela comentou alguma coisa sobre pegarmos funcionários tipo laranja e pôr dentro da empresa. Isso acontece? Isso é antiético, né? Eu não entendi direito o que ela comentou. Seria de colocar em que sentido? Acho que acrescentar ele lá dentro, por exemplo. Até que ponto um funcionário pode desestruturar uma empresa? Acho que é uma espécie de espionagem, né? Não, eu acho que talvez a pergunta dela tenha a ver até com isso que a gente comentou, por exemplo, essa recepcionista que eu comentei o caso, ela desestruturou a relação que o empresário estava tendo com o escritório, né? Então talvez seja nesse sentido. Um funcionário mal treinado, ele pode realmente abalar a confiança. Imagine se você é a pessoa, por exemplo, que recebe os e-mails que vêm do site, por exemplo, né? Isso é um caso verídico também. A pessoa, por não ter o treinamento, aconteceu dela: o que eu faço com isso? O cara está pedindo uma opinião aqui, não sei o que eu vou falar, deixa pra lá. Não passou para ninguém, não viu aquilo lá como um contato entre o mercado e o escritório. No caso, a omissão acabou atrapalhando, né? E ela ficou 6 meses ocultando, ocultando entre aspas, né? Mas ocultando
esse contato que as pessoas do mercado estavam fazendo com o site. Quando o sócio chegou um dia que ele caiu a ficha, ele falou, poxa, ninguém entra em contato através do site? Para que a gente tem uma área só de contato se ninguém faz contato? Aí ela falou, não, o pessoal manda aqui, mas eu não... Eu guardo lá no... Eu guardo tal, porque eu não sei direito o que fazer com isso. E aí o cara ficou possesso. Claro. Então, ela também conseguiu desestruturar uma relação do mercado com isso. Se eu sou um cliente, eu mando um e-mail para um escritório e ninguém me responde, você pensa, eu passo pro nossa, próximo. Já sim. que tem um monte de advogado no mercado. E ainda anota, nossa, aquele lá não me retornou. Exato. Que falta de preparo, talvez, né? E a gente sabe que é aquela coisa, né? Se você... A indicação é boa, algumas pessoas ficam sabendo. A ruim, todo mundo fica sabendo. Verdade. Né? Então é complicado. Vamos chamar uma música, Alexandre? Vamos sim, vamos aí. A gente volta já. Agora, como o Alexandre adora a década de 80, vamos ouvir o Traje a Rigor com Ciúme. Espaço Aberto, seu canal direto, sem interferência. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E estamos de volta com o último bloco do Espaço Aberto, hoje com Alexandre Mota da InRise Consultoria. Estamos falando sobre marketing jurídico, papo muito bacana. E a gente estava falando no último bloco, lembrando que você participa mandando sua pergunta, sua sugestão para ouvinte@tonsocial.com.br. Falávamos sobre a laranja podre, um comentário que fez a Kátia dentro da empresa. Como é que a gente tinha arrematado, Alexandre? A gente falou um pouquinho sobre esse profissional, né, que atrapalha aí a vida, né, que não veste a camisa e acaba atrapalhando a própria empresa. Muitas ações que a empresa cria, que ela quer operacionalizar, esse profissional que não está engajado quebra o vínculo. Está destoando, né? Exato. O endomarketing nesse caso é fundamental, né? Com certeza, não tenha dúvida. Inclusive uma das 50 ferramentas que a gente comenta é o endomarketing, ou seja, trabalhar um marketing interno. Não adianta você criar expectativa fora do mercado, aí começa a vir uma demanda de trabalho e esse cara que está lá dentro, ele não está nem aí se vai solucionar, se não vai, se vai atender bem o cliente, se o mercado está vendo o escritório da maneira correta. Ele quer mais é receber o salarinho dele e quanto menos ele puder trabalhar, melhor. Melhor, né? Então é preciso criar ferramentas de endomarketing para que aquele cara fique feliz, né? Então uma das outras palestras motivacionais seriam? Palestras motivacionais, campanha de incentivo. Tudo na verdade, né? Ele precisa ele precisa saber que faz parte de um escritório que quer retornar benefício para ele, seja através de um plano de carreira, né? Tem escritório, pra você ter uma ideia, aquela experiência que eu te falei pessoal, quando eu comecei com 9 advogados, quando a gente tinha entre 15 e 20 funcionários, que não é muita coisa também, eu já criei um plano de carreira dentro do escritório. Ou seja, nós vamos criar um plano de carreira baseado em tempo de casa, em estudo que o cara voltou para sua carreira e em metas que o escritório delimita para cada um. Se eu bater essas 3 a cada 3 meses, eu vou subir de cargo e eu vou ter um salário melhor. Essa é uma promessa que o escritório faz para você. O que já ajuda a motivar bastante, né? Um funcionário que, no caso, se sente... nem sabe o que é, ou talvez tenha consciência que é laranja podre, assim. É muito importante deixar tudo em unidade, né? Não tenha dúvida. Se você sabe que, se eu colaborar com o escritório, se eu bater essas metas que a gente está falando, eu vou subir, eu vou ganhar mais, eu vou ser mais reconhecido e eu posso galgar uma carreira dentro do escritório, tá? Nem que seja de assistente 1 para assistente 2, mas você vai subindo de pouquinho em pouquinho. Isso é incentivador. O reconhecimento é fundamental, né? Em qualquer carreira, né? Lógico. Isso, os próprios, que nem você falou, treinamentos motivacionais, tudo isso faz parte de um conjunto que é o endomarketing, né? Então, motivar esse pessoal que está trabalhando com a gente. Mesmo porque, se você pensar bem, a rotatividade, se você tem muita dentro do escritório, isso te traz um custo e perda de qualidade interna. Quando você para repor um cara que já sabia como atuar naquela função, separou aquela função durante um determinado tempo, colocou uma pessoa nova que vai demorar X tempo para aprender, ou seja, separou aquilo de rodar, parou de rodar o escritório. Prejudica a engrenagem inteira, né? Exato. Então não vale a pena você ficar... Tem gente que fala assim,
Não deu certo, manda embora. Não deu certo, manda embora. Tá errado. Tá errado. Ele tem que segurar esse cara e dar condições para ele que ele fique contente dentro do escritório. É valorizar o capital humano, né? Exato. E os escritórios estão começando a perceber isso. Isso é uma visão global, né? Que vem se aproximando aqui do Brasil. Não tenha dúvida. Os escritórios estão começando a perceber, estão começando a contratar palestrante externo para vir dentro do escritório. Já me contrataram algumas vezes para falar de marketing, conhecidos meus para falar de motivação interna. Então o pessoal está começando a enxergar isso como uma ferramenta válida para o marketing. Bacana. E o que é bom para todo mundo, né? Para a empresa, para a comunidade, em geral. Não tenha dúvida. Alexandre, eu queria comentar, nosso tempo já está quase acabando, mas eu queria comentar sobre a Conversa Legal. Legal, nosso programa de entrevista. Então a gente tem um programa que chama Conversa Legal, né, na Just TV, né, então quem quiser acessar toda quinta-feira ao vivo, né, às 5h15, das 5h15 às 5h45, toda quinta-feira, é só acessar justtv.com.br. Qual dia? Toda quinta-feira, toda quinta, ao vivo, das 5h15 às 5h45, meia hora de programa, onde eu levo toda semana, eu levo um advogado, um profissional da área jurídica, para trazer novidade, né? Do mesmo jeito que você me trouxe aqui para falar um pouquinho de marketing jurídico, eu levo eles para falar, só que aí são assuntos mais voltados para o advogado, para o empresário, né? Eles são a maioria que está assistindo ali o programa. E o programa de entrevista também tem participação ao vivo, né? Então as pessoas mandam as perguntas pelo site, a pessoa responde ao vivo lá. Tem no meu site, né? Quem quiser ver os programas anteriores, tem também uma relação que a gente vai colocando lá. Às vezes a pessoa perde, né? Mas o tema é interessante, ela entra pode lá, ouvir pode de assistir, novo. Exatamente. Então é o Conversa Legal aí, mais um canal para o advogado dar a sua palavra. Legal, e podem participar do Conversa Legal gente da área do Brasil todo. Do Brasil todo, é só mandar um e-mail para conversalegal@enriseconsultoria.com.br que a gente coloca na pauta lá. Bacana, vamos só repetir o horário? Das 5h15 às 5h45, toda quinta-feira ao vivo. Toda quinta-feira, pela justtv.com.br. Bacana. E sobre eventos, você tem alguma coisa para os próximos dias que gostaria de comentar? Isso, na verdade amanhã eu vou dar uma palestra na OAB Itapevi, né, às 19 horas, com o tema aí Advogado Estruturar para Conquistar. É uma palestra que está fazendo bastante sucesso aí, onde eu falo, né, dessa primeira fase de estruturação, mostro todas as ferramentas e como deve ser feito para se mostrar para o mercado da maneira correta. Então estaremos lá em Itapevi amanhã na OAB, subseção Itapevi, 19 horas. Bacana, queria agradecer a participação da Kátia, nossa ouvinte, e queria agradecer demais a sua presença aqui na Tom Social nesta noite para explicar sobre marketing jurídico. Acho que deu uma elucidada geral no assunto para todo mundo. Perfeito, eu que agradeço aí o convite. Quem quiser saber um pouquinho mais é só entrar no meu site www.enriseconsultoria.com.br. Quem quiser me ligar, né, tô aqui em São Paulo, 011 3477 3443. A gente bate um papo aí sobre marketing jurídico. 3477-3443, escritório na Brigadeiro Luiz Antônio, 2729. Isso, estamos aí perto da Paulista. Fica a dica para você, qualquer esclarecimento, necessidade, enriseconsultoria.com.br. Isso. Você entra em contato com o Alexandre Mota, que esteve aqui no Espaço Aberto nesta noite de terça-feira. Obrigado. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você novamente pela visita, Alexandre. Agora a gente fecha o programa com o som da Legião Urbana, década de 80, década preferida do Alexandre. Vamos ouvir Maurício. Espaço Aberto, seu canal direto, sem interferência.